Eu me chamo Lívia Andrade, tenho 26 anos e no dia da minha formatura eu descobri uma verdade dolorosa. Às vezes, a maior traição não vem de estranhos, mas de quem deveria nos proteger. Mas olha, antes que você pense que essa é só mais uma história triste, saiba que tudo começou a mudar no exato momento em que eu percebi que não era mais a filha obediente que todos imaginavam, e que a minha vida estava prestes a se dividir em antes e depois daquele diploma vazio nas minhas mãos. Naquela manhã, no majestoso Palácio das Artes, em Belo Horizonte, eu ajeitava a minha beca com um cuidado quase ritualístico. Anos de esforço, noites incontáveis estudando relações internacionais, uma vida inteira esperando por aquele momento. Era a minha formatura. Antes da cerimônia começar, meus olhos procuraram meus pais na primeira fileira. Eram os assentos que eu mesma comprei, com o meu dinheiro, para garantir que eles tivessem o melhor lugar, mas os assentos estavam vazios. Eu tentei me convencer de que era só o trânsito, que eles iriam chegar, mas uma pontada no peito, um mau pressentimento, me dizia que não era isso. Quando meu nome foi chamado, caminhei até o palco com o coração pesado. Ao meu redor, flashes, aplausos, lágrimas de orgulho de outras famílias. Atrás de mim, só silêncio. Eu sorri como pude, segurando o diploma com força, enquanto evitava a todo custo olhar para aquela fileira reservada, a fileira que gritava a minha solidão para todo mundo ouvir. No caminho de volta para a cadeira, senti que algo dentro de mim tinha se quebrado, mas eu ainda não sabia que aquilo era só o começo. Depois da cerimônia, enquanto todo mundo comemorava, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe, tão seca, tão mecânica, que parecia ter sido escrita por um robô. Tivemos um imprevisto, ligamos mais tarde. Onde está aquele dinheiro que te demos? Dinheiro. De que dinheiro ela estava falando? Logo entendi que eles se referiam a uma pequena herança que meus avós, pessoas simples de Divinópolis, tinham deixado para mim. Um recurso que só ficaria disponível depois da minha formatura. Eles chamavam de presente. Que presente estranho, não? No caminho para casa, dentro de um carro de aplicativo. Indo para meu pequeno apartamento no bairro Santa Efigênia, o telefone tocou. Era meu pai, com uma voz surpreendentemente suave. Ele disse que lamentava não terem ido. A desculpa, uma suposta urgência com uma conta atrasada que os impediu. A história já nasceu fraca e desmontou antes mesmo de ele terminar de contar. E aí veio o verdadeiro motivo da ligação. Filha, precisamos de um empréstimo. R$ 2.400. É só por uns dias. Naquele instante, a ficha caiu com um barulho ensurdecedor. A ausência deles na minha formatura não tinha sido um acidente. Era estratégia, era fragilização emocional, era cálculo, um plano perfeito para me deixar vulnerável e fazer com que eu cedesse sem questionar. Aquilo mexeu com algo muito profundo em mim. Eu respirei fundo, juntei toda a força que eu tinha e disse, com a voz mais firme que já tive na vida: não. O silêncio que veio do outro lado da linha não era de surpresa, era do choque. Minha recusa tinha acabado de desmontar um sistema inteiro de manipulação que eles usaram contra mim a vida toda. A partir daquele não, a guerra emocional começou. As mensagens que chegavam iam de súplicas desesperadas a acusações cruéis. Você vai abandonar sua família? Depois de tudo que fizemos por você, você deve isso a nós. Mas eu não devia nada. A única verdade era que eles não eram vítimas.
eram estrategistas. E o pior, eles não precisavam do dinheiro. Meu pai tinha um cargo confortável num banco, minha mãe administrava imóveis. O dinheiro que pediam não era para a sobrevivência, era para manter as aparências, para o status. Dias depois, o ataque subiu de nível. Recebi uma carta de um advogado, um documento cheio de juridiquês, alegando que a herança dos meus avós era, na verdade, um empréstimo educacional que eu deveria devolver agora que tinha me formado. Tinha até um recibo forjado junto. Ali eu entendi que eles não queriam diálogo, queriam domínio. Minha amiga Camila, que estagiava num escritório de advocacia, olhou tudo e confirmou. Era pura intimidação, uma tentativa de me assustar. Eu não respondi, e o meu silêncio os deixou furiosos. Em poucos dias, eles apareceram na porta do meu apartamento. Tinham vindo de outra cidade, dizendo que precisavam se hospedar por uns dias. Eu tentei impedir a entrada, e foi aí que minha mãe começou um show de lágrimas, um drama digno de novela, se fazendo de vítima de abandono. Meu pai elevou o tom de voz, tentando me intimidar-me em Curly. Eu estava tremendo, mas mantive a porta fechada. Eles podiam manipular muita coisa, mas não a minha casa, o meu espaço. A escalada atingiu o auge quando eles ligaram para a polícia. Sim, você ouviu direito. Meus próprios pais chamaram a polícia, alegando que eu estava retendo dinheiro da família. Os policiais chegaram, ouviram os dois lados, viram a documentação da herança e, felizmente, entenderam a situação. Eles declararam que aquilo era uma questão civil, não criminal, e pediram que meus pais encerrassem a confusão. Disseram que, caso contrário, eles é que seriam conduzidos à delegacia. O olhar de derrota no rosto deles. Naquele instante, foi o primeiro sinal de que a dinâmica tinha finalmente mudado. Eu não era mais a presa. Naquele momento, eu entendi que não era mais possível viver naquele ciclo. Peguei minhas economias, deixei Belo Horizonte para trás e me mudei para São Paulo, onde comecei uma vida do absoluto zero. Consegui um emprego numa ONG Esqui que atuava com refugiados. O salário era modesto, mas o trabalho tinha propósito, tinha alma. Minha rotina virou uma maratona de 14 horas diárias, entre trabalho, estudo e bicos, para complementar a renda. Foi árduo, foi exaustivo, mas foi meu. Era minha liberdade sendo construída tiolo por tiolo. Ao longo daquele ano, eu observei meus pais de longe, pelas redes sociais. Percebi que eles usavam o dinheiro que tinham para luxos, viagens, jantares em restaurantes caros. Era a mesma velha obsessão por status. Foi então que uma ideia começou a se formar. Decidi que, se eu fosse devolver algo a eles, seria da forma mais simbólica e transformadora possível. Eu iria atingir o único ponto que realmente importava para eles: a imagem pública. A grande virada aconteceu quando a ONG Menta, onde eu trabalhava, fechou uma parceria com uma agência ligada à UNO. Eu fui promovida e convidada para representar o Brasil em um evento internacional em Nova York. Aquilo era maior do que qualquer diploma. Era minha verdadeira formatura. E seria também o palco da minha revanche. Com um plano traçado, eu os desbloqueei e enviei um e-mail formal. Sem emoção. Informei sobre a viagem e disse que jornalistas poderiam procurá-los para entrevistas como os pais que apoiaram a trajetória da filha. Não demorou nem 5 minutos para meu pai responder:
transbordando um orgulho repentino. Ele perguntou se poderia contar a novidade para os amigos. Era tudo tão previsível. Então, eu fiz o pedido final, disse que precisava de uma contribuição de R$ 2.400 para complementar os gastos da viagem, o mesmo valor que eles tinham me pedido. Eles depositaram imediatamente, com uma mensagem cheia de emojis fofos que nunca tinham usado antes. O jogo estava armado. Eu os convidei para um almoço em São Paulo antes da minha viagem. Eles chegaram sorridentes, agindo como se fossem parte da minha vitória, como se sempre tivessem estado ao meu lado. E ali, numa mesa bem iluminada de um restaurante, eu contei tudo, não com ódio, mas com uma clareza cortante. Falei sobre o dia da formatura, a sensação de abandono, a tentativa de manipulação, o uso da polícia e toda a chantagem emocional. A cada palavra, eles empalideciam. Então, revelei o golpe final. O dinheiro que eles tinham acabado de transferir não iria para Nova York. Eu o usaria para criar um fundo de apoio para estudantes da UFMG que, como eu, não tinham suporte familiar. Uma bolsa chamada Apoio Lívia. Eu contei que a primeira contribuição viria deles, os pais que, segundo a narrativa pública que eles mesmos estavam construindo, sempre apoiaram a minha trajetória humanitária. Eles estavam presos. Não podiam recuar. Qualquer tentativa de negar seria admitir publicamente toda a manipulação. Eu transformei a moeda de troca deles em significado. Transformei a ausência deles em presença para alguém que precisaria dela mais do que eu. Eu paguei a conta do almoço com o meu próprio dinheiro. Me levantei, sorri e disse: obrigada pelo apoio. A gente se fala quando eu voltar. Eles ficaram lá, parados, sem entender como perderam todas as peças do jogo que eles mesmos criaram. A minha vingança não foi sobre destruição, foi sobre reconstrução da minha vida, dos meus limites e da minha identidade. Eu não saí vencedora porque derrubei meus pais. Eu saí vencedora porque eles não tinham mais o poder de me derrubar. E essa foi finalmente a minha verdadeira formatura. Obrigada por ouvir minha história até aqui. Se você já passou por algo parecido, saiba que você não está sozinho e que é possível reconstruir sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!